Então, assim, sair um pouco dessa monotonia, né? Dessa rotina e explorar outras áreas também. Perfeito, vamos para a pergunta. Que segredo é um bom vinho? Mandaram. Hum. É verdade que o homem só transa bem depois dos 30, depois dos 30 anos? Que isso, então eu tô mal pra caralho. Qual que é a sua idade? Não devia. sei. Chuta. Então, você deve ter menos de 30, uns 25. 25 anos? É. 22. Inclusive fiz semana passada. Parabéns. Obrigado. Atrasado, né? Eu não sabia. Tinha como dar parabéns. Verdade, verdade. Mas o que acontece? Essa pergunta é interessante. Que depois dos 30 é o que transa melhor. O que acontece com a maturidade da pessoa? Tanto mulher quanto homem. Com a maturidade, ele vai ficando, às vezes, até mais confiante nele mesmo. Porque quando você está na adolescência ou com 22 anos, você acha que, assim, você tem que arrasar no sexo. Você vê o sexo, muitas vezes, muito performático. Ou então, às vezes, você nem entende realmente uma relação sexual. Se reduz muito a questão do pênis na vagina, que é o que a gente falou. Com a maturidade e com o aprendizado e com a nossa bagagem que a gente vai adquirindo ao longo dos anos, isso vai trazendo mais o quê? Mais autoconfiança. Entendendo muitas vezes que não é o tempo de penetração que importa, e sim toda a relação sexual. Então, assim, pode-se dizer que com a maturidade, com a intimidade, com o autoconhecimento, o sexo tende a ser muito melhor mesmo. Pessoal. Né? Que tá assim. Mas e a pessoa que chegou nos 30 e não tem um sexo bom? Aí. Mas aí Aos depende 40, aos 40 ser melhor. Mas aí depende do que é o sexo bom, Michel. É muito É subjetivo, igual muito você falou, né? subjetivo. Sim. Por quê? Vamos supor, uma pessoa que chega aos 40, uma pessoa que nunca se explorou, nunca colocou a sexualidade como uma prioridade na vida, como uma coisa importante na vida, vamos dizer assim. Eu nunca pesquisei, eu nunca busquei, eu fiquei aqui nesse lugar aqui. Eu tô aqui, eu não vou fazer, vou lá, abro as pernas e é isso mesmo, pronto. Eu vou chegar aos 60, eu vou estar do mesmo jeito. Porque a gente precisa buscar conhecimento. Então, é buscando conhecimento que eu vou aprendendo e vou tendo muito mais satisfação e vou tendo muito mais também conhecimento do meu corpo também e confiança. Então, assim, é uma tendência. Vamos colocar aí entre 30. Esse cara de 30 e um de 16, Norte 16. teoricamente, o de 30 teria que ter um conhecimento muito maior do que o de 16. Mas isso não é regra. Às vezes o de 16 está muito mais empenhado do que o de 30. O 30 está acomodado. Isso aqui mesmo, então. E você acha que, por exemplo, a pessoa com 16 anos tá tudo certo de perder a virgindade ali e tal? Ou não Cada tem idade? É, né? Aí a gente É esbarra que eu no. falo assim, às vezes é bom a pessoa começar a explorar quando tiver mais novo, até seu próprio corpo, eu falo. Ou não. Não tem uma regra. Você explora o seu corpo a partir do momento que você sente vontade de explorar. Não como uma obrigação, Michel. Sim. Porque quando a gente coloca a sexualidade como obrigação, isso fica um pouco pesado, fica Tudo que é maçante. obrigado é ruim, né? Exatamente. Então fica maçante aquilo dali. Eu preciso que aos 14 eu preciso me tocar. Aos 16 eu preciso perder a virgindade. Aos 20 eu tenho que ser top nisso. Olha que chatice. Então, assim, você vai explorar o seu corpo a partir do momento que você se sentir vontade de explorar. Se é com 30, vai com 30. Se é com 14, vai com 14. Então, assim, é a pessoa ali que vai entender ali. Perfeito. Luizão, doutora Kelly, você acredita que a raiz da repressão sexual feminina vem mais da criação familiar, religião ou das próprias experiências traumáticas relacionamento? Eu acho que vem do combo, né? Tudo isso. De tudo isso. Porque o que acontece? Como eu falei, a o homem, ele sempre pôde tudo, né? O homem sempre pôde se explorar, o homem sempre pôde ir para as zonas, né? Isso eu falo muitos anos atrás e até hoje. O homem sempre ele foi muito liberto com isso.
A mulher sempre foi muito reprimida. Vou dar um exemplo. Quando um casal tem um filho e o filho é homem, quando o menininho toca o pênis, nossa, ó, garanhão, nossa, olha isso aqui. A menininha põe a mão, tira a mão, é feio, é nojento. Então isso, a mulher vai crescendo com isso. Então quer dizer, o homem pode, a mulher não pode. Então assim, vem dessa repressão muito grande, né? Tanto cultural, quanto social, quanto também de relacionamentos que você teve e que não foram legais, até por falta de uma educação sexual. Eu bato muito na tecla, Michel, que a gente precisa da educação sexual para as crianças e para os adolescentes, para eles entenderem como que é uma relação sexual. E até, eu estava lendo uma pesquisa que falava que quando você dá uma educação sexual para crianças e adolescentes, o índice de abuso sexual é menor, o índice de gravidez na adolescência é menor, o índice de infecções sexualmente transmissíveis é menor e o índice de falta de conhecimento, de aceitar tudo numa relação sexual, ela é menor. Então, a gente só tem benefícios com a educação sexual, porque você ensina os seus valores e os seus princípios para aquela criança ou para aquele adolescente. Então, se ele sabe como que funciona, se ele conhece o corpo, olha, aqui não pode tocar, aqui não pode, aqui é isso. Esse tipo de toque não é carinho, porque muitas vezes, vamos pegar a questão do abuso, muitas vezes o abusador, ele usa muito isso. É só um carinho, estou te fazendo um afago. Mas a criança que não entende essa diferença, ela vai achar. Por quê? Porque ela não entende. Ela não sabe o que é aquilo. Então, a gente precisa dar educação sexual até para a criança e para o adolescente entender. Peraí, isso aqui não é carinho. Se proteger, né? Se proteger também. E criar também, Michel, um canal aberto entre os pais. Falar sobre isso. Você acha que essa educação deveria vir, tipo, a própria escola poderia ensinar? Ou é mais pelos pais? Na minha opinião, eu acho que isso é um papel mais dos pais. Dos pais. Na escola talvez não funcionaria tão bem, né? Não que não funcionaria, mas porque eu acho que é os pais que têm que desempenhar esse papel. Por quê? Porque a gente esbarra na questão da religião, dos princípios. Verdade. Na escola, eles vão ensinar meio que... Como a gente está conversando aqui, meio que genérico, vamos dizer assim, de forma geral. Quando você está inserido ali com seu pai, sua mãe e o filho e vão ensinar, eles vão ensinar de acordo com o quê? Com os princípios da família. A minha religião permite isso, a minha religião não permite aquilo. Eu não acho que é isso, eu não acho que é... Está vendo que você vai ensinar de acordo com os seus princípios? Então, eu acho que é muito mais válido e sadio para essa criança ou para o adolescente que os pais gerem isso, ensinem isso, aliás. Porque vai ensinar de acordo com a família, com os princípios da família. Porque senão ele vai buscar de outras formas. Porque a criança e o adolescente, eles vão querer saber o que é isso. Sim. E vai buscar de qual maneira. A gente já não sabe o que ele vai encontrar ali. E é importante os pais ter essa conversa com os filhos, né? Porque até mesmo fazendo com que o filho não tome decisões erradas, né? Porque às vezes a pessoa ela engravida cedo, igual você falou, por não ter conhecimento, o que faltou do pai ali ou da mãe conversar, falar. E às vezes também, os próprios pais, eles têm vergonha de falar com a filha sobre isso, né? Sim, porque, Michel, a gente cai numa questão... Às vezes o pai não quer nem falar, mas ele pode pagar alguém, por exemplo, você que é sexólogo, para conversar com a filha, né? Ou com o filho. Não é uma sugestão bacana também? Sim, também. A gente não pode, vamos dizer assim, meter a lenha nos pais, por quê? Porque os pais também, muitas vezes, não tiveram uma educação sexual, eles não sabem nem como conversar, eles não sabem como conduzir essa conversa. Porque isso a gente vem de gerações e gerações. Que a minha avó não conversava com minha mãe, que minha mãe não conversa comigo, tá vendo que vai vindo de uma geração de que não existe isso, né? Não, você vai aprender na hora que você for, mas você vai aprender da pior maneira possível.
Então, assim, a gente também não pode jogar essa carga, essa culpa nos pais também de não conversar, porque eles também têm as limitações dele. Às vezes eles não sabem como conversar, como lidar com essa, como falar com essa criança, de que forma falar. Então, assim, mas é necessário. E é uma boa dica. Eu não sei como eu falo, mas eu vou procurar quem me ajuda. Eu não atendo criança, e eu atendo muitos pais que me perguntam a respeito disso. Durante a terapia, igual eu te falei, durante a psicoterapia, vai surgindo assunto e tal, e muitos pais me perguntam, Kelly, minha filha, meu filho está fazendo isso. Eu oriento. Ali durante a sessão, eu falo. Então, assim, buscar esse recurso. Eu tenho dificuldade, então vamos cuidar dessa dificuldade dos pais, para os pais terem essa coragem de falar. Vamos exemplificar, vamos supor, eu tenho um filho, eu tenho vergonha de falar isso com meu filho. Deixa eu buscar uma ajuda, né, de um psicólogo ou de um sexólogo para mim poder lidar com essa minha vergonha em falar sobre isso. Que eu vou trabalhar essa vergonha em falar sobre sexo e vou falar aqui com meu filho, mas eu vou estar resolvida comigo. Eu vou dizer que me traz meio que perder a vergonha, entender que a sexualidade ela é natural. Como eu sempre falei, a sexualidade ela não é um pênis dentro da vagina. É a gente mostrar para essa criança, para esse adolescente, o que pode, o que não pode, como que você vai se relacionar, quais são os seus afetos, as partes do meu corpo, aonde pode tocar, onde não pode, o que é carinho, o que não é. Porque muitas vezes a gente pensa que educação sexual, eu vou ensinar a criança a transar ou o adolescente a transar. Gente, isso não, isso está longe disso. Nós vamos ensinar, a educação sexual vai ensinar tudo sobre sexualidade, de acordo com faixa etária, né? Com cada faixa etária de cada pessoa. Então, assim, pensar na sexualidade para além do ato, né? Ah, eu vou ensinar meu filho a transar, o pênis vai enfiar na vagina. Não. Eu vou ensinar ele sobre o corpo, as modificações do corpo, que a menina vai menstruar, que o menino vai chegar na puberdade e vai soltar um líquido. Que líquido é esse? Por que que ele sente essa sensação ali? Precisa dar nome. Eu estou excitado. Ô, mãe, meu pênis tá ereto. Ô filho, né? Vamos conversar sobre isso. Então, assim, mostrar para a criança que o corpo vai modificar, que vai ter coisas aqui que vai acontecer, vai ter sensações que você vai sentir.